O Mina, você agora tem um material humano, que a gente pode dizer grandes jogadores, para enfrentar dois tabus muito grandes, que é há 19 anos não ganhar a Superliga nenhum Campeonato Mineiro. Como que tá a preparação, como que tá o elenco, tá todo mundo na mesma sintonia e principalmente como enfrentar os principais adversários, né? Nessa temporada, o próprio Sada Cruzeiro, o Praia Clube e também o Renata se reforçaram. Não, realmente quando surgiu o convite e me foi dita essa intenção do Minas de voltar a brigar por títulos e realmente acabar com essa história aí de 19 anos sem título, eu falei assim, cara, eu acho que é muito importante a gente ter atletas de potencial, você tem que ter atletas de alto nível, mas eu acho que também é muito importante ter atletas identificados com o clube. Foi por isso que a gente, né, a diretoria foi em busca de... Já tinha contratado o Mike, mas foi em busca de trazer de volta o Lucarelli, de trazer de volta o Honorato. E aí essa mescla de atletas que eu já trabalhei em outras temporadas. Atletas que eu conheço, que eu sei que são trabalhadores, que são exemplo, que eu tenho certeza que vão fazer uma bela liga com os atletas que já estavam aqui no clube. E acho que esse é o caminho para a gente encurtar, talvez o que você veja como talvez a nossa principal desvantagem hoje. Acho que elenco por elenco, a Superliga está toda mais forte, mas eu vejo que essas equipes, né, as 4 equipes que você citou, elas realmente estão ficando mais fortes. Mas o Sada Cruzeiro, o Vôlei Renata e o Praia Clube têm a vantagem de ter 1 ano, 2, 3, 4, 8, no caso do Sada Cruzeiro, de entrosamento, né, de conexão entre os jogadores, e isso é uma coisa que a gente tem que fazer o nosso processo ser mais acelerado para buscar isso, mas conhecendo os atletas, vendo a dedicação dos que estão aqui, vendo a dedicação dos que estão na seleção, quando todo mundo estiver junto, tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor para que isso aconteça rápido. E quais as principais características de jogo que o torcedor pode esperar desse equipe? Bom, acho que a gente tem uma equipe, primeiro, com uma qualidade técnica na recepção muito grande, né? A linha de recepção ali muito forte. A gente tem um time muito alto no meio de redes, centrais muito altos, com uma capacidade de ataque muito grande. Então, acho que é boa recepção. O nosso time tem capacidade de jogar rápido, de jogar veloz. A gente acredita, pelo que a gente conhece os atletas, o nosso time tem um potencial de saque muito grande. Eu vejo que isso pode realmente ser um diferencial para a nossa equipe na temporada. A gente tem, além do Lucarelli, Honorato e Mike, a gente tem também o Brian, que foi um dos destaques da Superliga no ano passado, ele foi o maior pontuador, e tem também o Pietro, que foi um destaque no Praia Clube. Eu queria que você falasse da característica desses jogadores, são jovens, né, e que tem tudo para ser protagonista também nessa... Foi isso, realmente foi essa a ideia, né? Quando eu falei o Brian volta, eu falava o Brian volta, eu falei ótimo, porque realmente o menino se destacou e agora ele conseguir fazer essa transição, né, de estar de um time que aspira para chegar no playoff, de repente chegar numa semifinal, e agora ele entender que ele está numa equipe que vem para brigar por título, mas num clube que ele conhece, muito tradicional, onde existe uma pressão muito grande. Mas é o que eu falo para os jogadores, nenhuma pressão, nenhuma expectativa externa pode ser maior do que a nossa, né, que a gente vai colocar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E em relação ao Pietro, é até história engraçada, quando eu estava lá na França, ainda possibilidade, não tinha nem o Minas ainda, eu já estava tentando levar ele para lá, no final das contas eu não fiquei na França, vim para o Minas e ele ainda estava e tivemos a possibilidade de contratá-lo. É um atleta que eu sempre tive muita vontade de trabalhar pelo vigor físico que ele tem e agora podendo conhecer ele no dia a dia, cara, é um menino espetacular, assim, para o ambiente do grupo, para o astral do grupo, cara, realmente, mas assim como todos no grupo. Mas ele impressiona o vigor físico do Pietro. Temos que cuidar um pouco, ele vem com uma lesão aí que não foi muito bem tratada na temporada passada, mas já está progredindo bem. Para quando começar a jogar, ele está completamente recuperado.